Bom dia, amigos da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes, Fernando Couvre. Estamos aí começando a semana e quero falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre ciência política. A ciência política é um campo que não é novo, é extremamente novo no Brasil, mas que se torna cada dia mais popular por causa das crises no Brasil, que são severas no aspecto político. E uma das coisas importantes da política é você ter um entendimento sobre a função das instituições, por exemplo, o que faz o Estado, o que faz os três poderes, como o legislativo, o executivo, o próprio judiciário. Compreender também a questão das teorias, as formas de governabilidade, as formas de sistema político, tudo isso está dentro da área da ciência política. Uma linha que eu gosto muito, que é a história das ideias políticas, que começa lá com Montesquieu, tem Voltaire, você pega, por exemplo, Max Weber, Karl Marx, que não fala sobre teoria política especificamente, mas ela é muito importante. E dentro das teorias tem uma concepção de um grupo de cientistas políticos, começa até, para vocês terem uma ideia, com Maquiavel, lá no século XVI, que chama realismo político. Na ciência política é muito comum se usar essa perspectiva, que é o realismo político, que significa ver as coisas como elas são, não como deveriam ser. Porque a gente sempre pensa, o Brasil poderia ser melhor assim, a prefeitura poderia ser melhor daquela forma, se os políticos fossem assim, né? Isso está dentro do campo do idealismo, ou seja, o ideal. O que seria o ideal? As pessoas trabalham e vivem pelas questões dessa simbologia pautada pelo que deveria ser. Na ciência política, uma boa parte de nós trabalha com aquilo que é. Os políticos não representam de fato os representados, a população. Se não tivermos uma análise pontual e bem clara sobre isso, não haverá mudanças. Tanto é que muitos falam, devemos ter um novo presidente, um novo político, devemos ter um novo sistema político, quanto na realidade deveríamos ter uma nova reflexão da própria sociedade sobre essas funções, que é do poder executivo, legislativo, do que é representar. E é importante compreender dentro das instituições políticas como se forma a sua constituição, como se dá o governo central, como esse governo central se relaciona com o governo regional e local. A própria administração pública é uma forma de fazer ciência política e de a ciência política analisar também, né? Como que fazer um bom projeto, um bom programa para o país. Se a gente perceber, as várias crises políticas que existem no Brasil é por causa que falta um projeto coerente para o país. Também entender e compreender as funções dos partidos políticos e também das associações, como a de moradores de bairro, dos sindicatos, de outras agremiações. Uma análise que nós da ciência política gostamos sempre de trabalhar é a questão da opinião pública. O que é a opinião pública? Se fala assim, mas o povo está pensando nisso. Será que é verdade? Então, nós, cientistas políticos, somos sempre desconfiados com relação a isso. Será que a opinião da maioria também é correta? Será que a minoria também não pode ter razão? Então, e como participar? Como o povo participaria da política? É interessante, se a gente pegar como exemplo, o governo anterior aqui em Limeira, para quem nos ouve, eu falo aqui de Limeira, o prefeito Paulo Radiche, que não foi reeleito, ele configurava a questão da participação popular por meio do orçamento participativo. Então as pessoas se reuniam nos seus bairros e discutiam com o prefeito as emendas, o que seria mudado naquele bairro, naquela região. Já o atual prefeito, Mário Botion, ele já vai aos bairros e já conversa de forma individual com os moradores. E os moradores, então, falam as suas reivindicações. Está vendo que tem uma diferença?
Qual é a melhor? Talvez nenhuma das duas formas seja a melhor forma de participar da administração pública, mas são duas formas. E também nós temos aí um eixo dentro da política de relações internacionais, ao qual eu estudo muito também como funcionam as organizações internacionais, o direito internacional. Então essa é uma área de trabalho muito interessante. Então, em vez de fazer algum comentário sobre algum fato específico da política, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre essa profissão. Quem quiser saber onde tem faculdade, como estuda isso aí, o que fazer, quais são as dúvidas, pode entrar em contato na própria rádio, que eles passam o meu contato, ou para quem quiser ouvir novamente isso, acesse lá o meu canal no YouTube chamado Israel Educa, que vai estar lá a partir das 5h30, 6 horas, esse áudio, esse comentário, e vou deixar aí o meu contato, que é o WhatsApp 981140052. Muito obrigado, Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.